O que é a verdade? Essa e outras perguntas nós vamos responder para você através do estudo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu me chamo Oswani, do canal Maranata 7. Vamos lá? O primeiro estudo que nós vamos fazer é sobre as Escrituras Sagradas e Jesus, ou Jesus e as Escrituras Sagradas. Vamos ler aqui basicamente 8 a 10 textos bíblicos, com perguntas e respostas extraídas das Escrituras Sagradas. Mas sem delongas, vamos às questões. Questão número 1. Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? E aí, para você, de onde os profetas tiraram sua inspiração para escrever os textos bíblicos, os textos sagrados? Vamos lá, é a própria Bíblia quem irá responder. Vamos para a primeira, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro se encontra no livro aproximado ao livro de Apocalipse, lá no final da Bíblia, ok? Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, vai nos mostrar agora qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos. Vamos lá? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, captou a resposta? Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Era a filosofia? Segundo o texto bíblico, não. Eram ideias pessoais dos profetas? Segundo o texto bíblico, não. Era o Espírito Santo? Sim. Você pode marcar no seu estudo mental que o Espírito Santo, ele era o inspirador dos profetas. Vamos à pergunta número 2. Onde se origina a mensagem dos profetas? De onde ela vem? Esses profetas, por acaso, são poetas, líderes pensadores, que, inspirados por si mesmo, pela sua inteligência e autossabedoria, escrevem palavras bonitas que um dia foram reunidos num texto sagrado, ou que a humanidade considerou sagrado? Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz. Vamos aqui, para isso, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Vamos lá? 1 Tessalonicenses está perto de 2 Pedro. Um pouco mais para trás aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. A minha versão bíblica diz: Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós foi ouvida, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então vamos à pergunta novamente. Onde se origina a mensagem dos profetas? Segundo o verso que nós lemos, será que ela se origina na sabedoria humana? Será que ela se origina em Deus? Ou será que ela se origina na experiência pessoal? Então você acabou de ver no verso bíblico aqui que diz assim: vocês a escolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então o próprio Deus inspirou os profetas a escreverem a sua palavra, a autorizada palavra de Deus. O que acontece é que Deus ele não ditou as palavras para os profetas, mas ele inspirou através de visões e sonhos esses profetas. E hoje temos a autoridade da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Vamos lá, continuando. Pergunta 3. Toda a Bíblia é inspirada? Para você saber disso, vamos para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Será que toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamentos, são inspirados? Vamos lá. Vamos lá, hein? 2 Timóteo é próximo de Tessalonicenses, ok? 3,16. Diz o seguinte:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Queridos, a Bíblia Sagrada é maravilhosa. Ela é um livro atualizadíssimo. Tudo que está acontecendo hoje, nós podemos encontrar com segurança na Bíblia Sagrada, profeticamente falando. Estilos de vida, pensamentos, ideias, filosofias, criação de filhos, leis sobre saúde, civis, tudo isso nós encontramos na Palavra de Deus, porque toda ela é inspirada e útil para a correção. Sabia que você pode corrigir o seu filho através dos ensinos da Palavra de Deus? A Bíblia tem esse poder miraculoso de nos ensinar através de suas palavras, porque é a palavra de Deus. Então, toda a Bíblia é inspirada? Ou é somente o Antigo Testamento? Ou é só o Novo Testamento? Ou é toda a Bíblia? Segundo nós lemos em 2 Timóteo 3,16, toda a Bíblia é inspirada. Agora vamos para a pergunta número 4. O que devemos buscar nas Escrituras? Por que você tem interesse em aprender as Escrituras Sagradas? O que te atrai? Qual é o verdadeiro objetivo das Escrituras Sagradas? Vamos ver? Se dirija para o livro de João 5:39. Vamos lá. João é ali no início do Novo Testamento, perto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e finalmente vem João, o capítulo 3, verso 16. Eu estou com minha Bíblia marcada aqui. 3,16. 3,16 não, 5,39. Ok? Capítulo 5, verso 39. O 3,16 é um verso muito conhecido na comunidade cristã. Maravilhoso o verso. Então, 5,39 diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o que devemos buscar nas Escrituras Sagradas, segundo esse verso? É a prosperidade material? Será que é para ganharmos bastante dinheiro? É verdade que há pessoas que ganham dinheiro de forma até ilícita, utilizando as Escrituras Sagradas. Mas será isso que Deus quer que nós busquemos necessariamente? Será que Ele quer que nós busquemos a vida eterna? Será que eu ouvi falar esse tema na leitura que nós acabamos de fazer, do verso 5,39 de João? Ou será que é o sucesso profissional? Queridos, eu vou ler de novo essa passagem bíblica. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe o que eu e você estamos buscando nas Escrituras Sagradas? A vida eterna. É claro que a prosperidade, sucesso profissional também são bem-vindos, mas o mais que Deus quer dar para você é a vida eterna. João 3,16, como eu falei há pouco, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. E é isso que você deve buscar nas Escrituras Sagradas. Vamos para a pergunta 5. Quem é o verbo ou a palavra descrito no Evangelho de João? Então, vamos ver aqui em João, capítulo 1, verso 1 e 4, o 1 a 4 e o verso 14, que fala de um verbo ou de uma palavra. Vamos lá, João, capítulo 1, versos 1 a 4 e 14. Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do unigênito do Pai. Então vamos voltar à pergunta? Eu esqueço rápido as perguntas, por isso é bom a gente repetir. Quem é o Verbo ou palavra descrito no Evangelho? Você sabe quem é esse? Sabe quem é o Verbo, a palavra? É Jesus. Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai. Sabe, quando você pensa em pessoas, alguma personalidade, você cria uma imagem sobre aquela personalidade. E saiba que Jesus, essa é a imagem verdadeira dele, o Verbo, a palavra que transforma o meu e o teu coração. Foi através da palavra que Deus fez tudo e até hoje ele faz. Amigo e amiga, você sabe que muitas vezes uma palavra ela constrói e ela destrói. Quantas vezes eu mesmo falei palavras destruidoras, mas quantas vezes eu já falei palavras que construiu? Foram poucas, comparadas às que destroem. Mas o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida. Eu sei que está trabalhando na tua vida também, para que você tenha palavras inspiradas por Deus. Porque Cristo é a palavra, é o Verbo. Ele dá ação, o Verbo ele dá ação, ele vai dar ação para a tua vida. Mas vamos lá, continuando. Pergunta número 6. Que método Deus usou para criar todas as coisas? Como ele criou? Vamos lá? Salmo 33, verso 9. Salmo é no Antigo Testamento. Lá no meio do livro da Bíblia, você vai encontrar Salmos. Capítulo 33, verso 9, diz... Vamos ver aqui como Deus criou todas as coisas. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Está vendo aí? Deus ele criou através da sua palavra. Querido, quando Deus fala, as coisas acontecem. Sabe, Jesus quando ele estava aqui no mundo, ele, através da sua palavra, ele pedia, o Pai respondia. E através da sua palavra ele construía. Um paralítico de nascença, ele olhava para aquele paralítico e falava, anda. E todos os ligamentos, eles eram restabelecidos e restaurados à plena juventude, naquele que muitas vezes tinha nascido cego de nascença. Então, a palavra ela constrói. A palavra de Deus ela constrói. Ela destrói, na verdade, o pecado no nosso coração e nos constrói para a vida eterna. E através da palavra, nós também podemos ajudar pessoas a construir vidas. É o que nós estamos fazendo agora. Construindo vidas através daquela que é a vida, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos lá, agora para a pergunta número 7. Por que Jesus se admirou com a resposta do centurião? Então, o centurião aqui era um guarda romano que era cabeça para organizar um cêntuplo, por assim dizer, de outros soldados. Era um chefe, era um líder, mas esse líder ele precisou de Cristo. Ele sentiu a necessidade de Cristo por algum motivo, que a gente vai ver aqui em parte nesses versos. Está lá em Mateus capítulo 8, versos de 8 a 10. Vamos lá? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 8, de 8 a 10. Então vamos lá. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Querido, Jesus ele se admirou aqui com a resposta desse centurião, porque
esse centurião, ele expressou uma fé enorme na pessoa de Cristo. Ele, na verdade, foi procurar a Jesus porque um dos servos dele, do centurião, estava doente. Então, esse centurião, ele foi ao encontro de Jesus. E ele não pediu para que Jesus fosse até a casa dele, mas que ele dissesse uma palavra. E pela palavra de Cristo, aquele centurião, aquele servo do centurião, ele foi curado. Por quê? Porque o centurião, ele confiou, ele exerceu uma fé diferenciada naquele momento, que muitas vezes nós não temos essa fé desse tamanho. Mas aquele homem pagão conheceu a Jesus, exerceu essa fé, e eu e você, talvez com o sentimento pagão, podemos fazer a mesma coisa. Ter fé, como o centurião teve. Finalmente, vamos terminar o nosso estudo com a pergunta número 8. Como Jesus interpretava as Escrituras? Vamos ver? Através de Lucas 24, 27, você vai descobrir como Jesus interpretava. Vamos lá? Lucas é depois de Mateus, Marcos, aí vem Lucas, ok? Lucas, capítulo 24, verso 27, diz: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Entendeu? Como é que Jesus interpretava as Escrituras? Você não viu ainda agora que em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura inspirada por Deus ela é útil? Pois é, Jesus, ele utilizava as Escrituras. Na verdade, na época de Jesus só existia as Escrituras do Antigo Testamento. E ele explicava de Moisés ali, os profetas. E todas as Escrituras testificavam dele. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você quer saber mais acerca da vida de Jesus, acerca da vida eterna, estude a Bíblia Sagrada. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento estão ambos plenamente utilizáveis com toda a autoridade para toda a humanidade. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Agora eu quero que você faça comigo aqui um compromisso de fé. Se você entendeu o estudo, se você está interessado no que Deus quer falar para você através desse estudo, vamos fazer esse compromisso? Você vai dizer sim. Pode colocar aí na descrição, nos comentários, e mentalmente também. Diga sim para Jesus. Vamos lá. Compromisso de fé. Desejo conhecer mais a Bíblia, a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias. Você tem esse desejo? Eu tenho esse desejo. Há 20 anos eu tenho esse desejo. Toda vez que eu estudo a Bíblia, eu quero ter mais esse compromisso com o meu Senhor. E olha que é pouco, eu não tenho tanto compromisso. Eu não trabalho só para Cristo. Tenho o meu ganha-pão comum, minha vida, minha família, filhos. Mas eu quero. E você quer também? Então, diga sim a esse compromisso de fé. Tá ok? Que Deus abençoe você e até o próximo estudo do segundo tema de Jesus, o restaurador de vidas. Um abraço, Deus te abençoe, Maranata.